Boa tarde, amadas inteligências. Bom é terminar e concluir um projeto. Este é o último vídeo da história Os Barcos de Papel, história de autoria de José Maviael Monteiro. 22º capítulo, Os Barcos de Papel. Capítulo que dá nome ao livro. Na tarde daquele dia, depois que os bandidos saíram, os meninos reunidos discutiram a situação, que realmente era muito perigosa. Precisavam arranjar um meio urgentemente de escaparem dali. Impossível salvarem-se sozinhos. O auxílio tinha de vir de fora, mas para isso era preciso comunicarem-se com as equipes de socorro. Como? Quito desceu para o lago, no fundo da caverna. Com as mãos em concha, apanhou um pouco de água e sorveu sem muita vontade. Demorou-se olhando uma folha que boiava desaparecer por baixo das pedras, levada pelo rio subterrâneo que atravessava toda a caverna e saía no lago exterior. De repente, deu um grito e saiu correndo. Turma, turma, achei, achei. Achou o quê? A saída? Onde? Cadê Quito? Não era a saída. Quito arranjara um meio de se comunicar com o exterior. A solução estava bem ali. Facílima. O lago. Como? Perguntou Josué. Sem saber da solução, André precipitou-se a desaprovar. Não vai dar certo, Quito. É muito perigoso. Já tenho ideia do que você está pensando. Como perigoso? Você nem sabe o que é? Sei sim, é mergulhar aqui, nadar no rio por baixo da terra e sair no lado de fora, lá no outro lago, no lago exterior. Nada disso. Quito riu misterioso. Sabe de nada, inocente. E o que é? Fala logo. Miguel estava impaciente. Vamos fazer barquinhos de papel. Barquinhos de papel? Para quê? Para pôr no lago com uma mensagem. Aí o rio leva eles para o lado de fora e todo mundo fica sabendo que estamos aqui. Muito bem, viva! Gritou Josué entusiasmado. E como vamos fazer barquinhos de papel sem cola? Quis saber Miguel. Não precisa, é só papel dobrado. Vamos apanhar aquelas folhas de revistas que eu ensino a vocês a fazerem. É muito fácil. André lembrou. E por que a gente não usa nossos navios? Já pensei nisto, respondeu Quito. Mas eles são grandes demais e podem encalhar nas pedras do caminho. Além disso, estão com as pilhas gastas e a correnteza não tem força para levá-los até o lado de fora. Dentro de pouco tempo, Quito, sentado no chão, começou a rasgar febrilmente as folhas das revistas. Dobra aqui, dobra ali, puxa aqui, puxa ali, dobra acolá, puxa acolá. E logo o primeiro barquinho ficou pronto. O lápis que conservara do bandido quando este lhe dera para escrever o bilhete, Quito entregou a Josué para ir escrevendo as mensagens. Elas diziam que estavam perdidos no fundo da caverna, no outro lado do morro, e estavam ameaçados pelos bandidos, Carlão e Sete Vidas. Diziam ainda que a caverna tinha uma abertura em cima. Muito importante. Aqui a ilustração dos meninos construindo os barcos de papel, dobrando as folhas das revistas. Miguel e André aprenderam também a fazer barcos de papel. Quito pôs o primeiro dentro da água. Devagarinho ele se afastou da margem. Foi envolvido pela correnteza e navegou em direção ao túnel de pedras do outro lado do lago. Quando desapareceu, foi saudado com gritos de alegria. Logo depois foi o segundo, e depois o terceiro, o quarto, o quinto.
Dentro de pouco tempo, a superfície mansa do lago estava cheia de coloridos barquinhos de papel, que levavam mais que a mensagem, a própria esperança de salvação dos meninos. Os peixes abundantes vinham mordiscá-los, e um ou outro foi rasgado e perdido, mas a grande maioria navegou docemente para o rio subterrâneo, em direção ao lago exterior, à luz do sol, à liberdade. Com muitos barcos prontos, Miguel foi substituir Josué, que já estava com a mão cansada de tanto escrever mensagens, e mais barcos eram produzidos e lançados na água, flutuando sobre a correnteza que os levava para as entranhas da terra. Do lado de fora, à margem do lago, a equipe de socorro era diminuta. Ali estavam apenas o sargento Farias do Corpo de Bombeiros e mais alguns poucos soldados que serviam apenas de ligação entre a equipe que procurava dentro da caverna e a outra que procurava na mata. Ambas já não tinham mais esperanças de encontrar os meninos. A notícia do sequestro havia sido comunicada aos chefes das equipes que, apesar de não revelarem o fato a seus comandados, sabiam da inutilidade completa de uma busca apurada. Os meninos não estavam perdidos, estavam nas mãos de sequestradores. As buscas não parariam apenas para que a imprensa continuasse a noticiar os fatos e enganar os bandidos, protegendo assim os garotos. De repente, o sargento Farias viu o primeiro barquinho de papel sair das entranhas da terra, flutuando nas águas mansas do lago. Ainda surpreso, viu um segundo barco navegando, e logo um terceiro e um quarto e um quinto. Eram muitos barcos coloridos de papel. Conseguiu trazê-los para a margem e leu emocionado a mensagem dos meninos. Era um apelo desesperado de socorro. Ele compreendeu logo o que se passava. Mais ainda, compreendeu que aquilo tinha de ficar em segredo. Assim, enquanto comunicava sigilosamente o fato a seu comandante, mandava recolher imediatamente os barquinhos que surgiam no lago. A imprensa não podia tomar conhecimento do fato, porque ele agora entendia que os bandidos de alguma forma haviam encontrado os meninos antes que as equipes de socorro e poderiam fazer-lhes mal. Era preciso muito sigilo e rapidez na ação. Dentro da caverna, os meninos, muito nervosos, se impacientavam. André reagia. Foi besteira. Os barcos de papel devem ter ficado no meio do caminho. Quem é que disse que esse rio vai dar no lago do lado de fora? Josué tinha esperança. Só pode ser, André. Esse rio tem de alimentar o lago lá do lado de fora e os barcos devem estar chegando lá. Se não ficaram no meio do caminho. Pelo menos alguns devem ter ficado, confirmou o esperançoso Miguel. Quito estava calado e pensativo. Será que dera certo sua ideia? Já fazia mais de uma hora que os primeiros barcos tinham sido lançados e nada de salvação. Ou será que o socorro estava a caminho e eles não sabiam? Pensou em fazer mais barcos e pôr no lago. Mas tinham sido tantos, uma verdadeira esquadra de barquinhos de papel coloridos, navegando suavemente pela superfície do lago, sendo engolida pelo misterioso rio subterrâneo. De repente, um barulho, um helicóptero. Um helicóptero, olha lá, gritou André. Viva! 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 Gritaram os outros meninos em coro. Todos tinham escutado o barulho de um helicóptero que se aproximava. Diferente daquele que aparecera pela manhã, cujo ruído se achegava e afastava. Muito diferente. Este sim, vinha seguramente para aquele lado.
O ruído foi crescendo, crescendo, e pouco depois notavam com alegria que o helicóptero estava sobrevoando a caverna, traçando círculos, procurando um meio de se aproximar. O ruído agora estava bem maior e bem mais perto, constante, como se a máquina estivesse descendo bem perto nas vizinhanças. Vamos fazer uma fogueira para avistar da entrada da caverna, lembrou André. Sem nada falar, todos correram para juntar gravetos, mas antes que ateassem fogo, Josué, que olhava para cima, notou os galhos das árvores se mexendo. Olha lá, pessoal! A cara de um homem apareceu pela fenda da rocha, lá no alto. Logo depois outro, e uma escada de cordas foi lançada. Por ela desceram 3 bombeiros, recebidos com abraços de alegria. Que maravilha! E pela escada de cordas desceram mais homens, até um médico com uma maleta de primeiros socorros para o caso de algum menino estar ferido. Levaram também alimentos que foram devorados em poucos minutos, num instante. Depois da alegria da salvação, vieram as novidades. Foi dito que os bandidos tinham pedido resgate e o plano da polícia era de que a salvação permanecesse ainda em segredo até que os sequestradores fossem presos. Por esta razão, deviam permanecer ali dentro da caverna até a noite, acompanhados e protegidos pela equipe de socorro. Lá fora, as buscas continuariam como se nada tivesse acontecido, inclusive com o helicóptero sobrevoando a montanha. Reconfortados pela comida e tranquilos com a presença dos homens, os meninos, levados para um canto da caverna, cansados de tantas emoções, acabaram por adormecer. Despertaram com o estampido de um tiro, que no silêncio da madrugada pareceu muito mais alto. Era o momento em que, lá em cima, a polícia cercava e prendia Carlão e 7 vidas. Quando eles voltavam para a caverna, dispostos a liquidar e matar os meninos. Presos os bandidos, Miguel, André, Josué e Quito poderiam sair e finalmente encontrar seus pais. Gastaram o resto da noite para contar com detalhes toda a aventura vivida. No dia seguinte, repórteres de jornais, rádios e até estações de televisão não os deixaram sossegados. Repetiram não sei quantas vezes a história, tiraram retratos, posaram brincando com os navios no lago, voltaram à caverna que foi filmada. Quito, pequenino e envergonhado, era o grande herói. Quito, o herói da aventura. Sua ideia de fazer barcos de papel, quando tudo parecia perdido, fora a salvação. Pousou dezenas de vezes sozinho, repetirei. Quito, pequenino e envergonhado, era o grande herói da aventura. Sua ideia de fazer barcos de papel, quando tudo parecia perdido, fora a salvação. Posou dezenas de vezes sozinho e com os companheiros para as fotos de jornais e revistas, para os filmes de televisão. Ganhou de uma grande fábrica de brinquedos navios mecânicos iguais aos de Miguel e André. No domingo seguinte, Quito, sentado na soleira da porta de sua casa, trabalhava um pedaço de madeira com um canivete, olhando vez ou outra para o transatlântico que ganhara. Miguel, André e Josué, sentados em volta, relembravam a aventura vivida e viam surgir do pedaço de madeira que Quito desbastava o casco de um navio de brinquedo. Que maravilha! Olhem como termina a história. Quito, o mais pobre e mais humilde da história, se torna o grande herói da aventura. Repetirei os 2 últimos parágrafos da história. Quito, pequenino e envergonhado, era o grande herói da aventura.
Sua ideia de fazer barcos de papel, quando tudo parecia perdido, fora a salvação. Posou dezenas de vezes sozinho e com os companheiros para as fotos de jornais e revistas, para os filmes de televisão. Ganhou de uma grande fábrica de brinquedos navios mecânicos iguais aos de Miguel e André. No domingo seguinte, Quito, sentado na soleira da porta de sua casa, trabalhava um pedaço de madeira com um canivete, olhando, vez por outra, para o transatlântico que ganhara. Quito começou a esculpir na madeira o transatlântico. Olha como Quito era muito perspicaz. Miguel, André e Josué, sentados em volta, relembravam a aventura vivida e viam surgir do pedaço de madeira que Quito desbastava o casco de um navio de brinquedo. E vejamos a última ilustração da história. Que maravilha! Miguel, André e Josué viam surgir do pedaço de madeira que Quito desbastava o casco de um navio de brinquedo. E dá até para perceber no detalhe. O navio fabricado por Quito, bem aqui, e o modelo, o transatlântico que ele ganhou. Ó, que maravilha! Os Barcos de Papel, o melhor livro que li em minha vida. Livro de autoria de José Maviael Monteiro. Grato estou pelo término de mais este projeto, que está acontecendo dentro do contexto da Escola de Campeões, Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, Secretaria de Justiça do Estado-membro da Federação, Distrito Federal. É isso. Viva a literatura, viva o letramento cultural, viva a acessibilidade ao mundo da cultura, viva a escola da Unire, astro central em torno do qual todos os demais corpos socioeducativos da Unire orbitam. Todos nós prestamos serviços para tudo o que acontece na escola da Unire, o grande centro de liberdade de pensamentos, a quem prestamos a maior honra. Viva a escola da Unire, viva a Unire, viva a internação socioeducativa. Amém, amém e amém.